Bom dia, boa tarde, né? Hoje é dia 20 de dezembro de 2021. Eu quero te desejar um Feliz Natal. E se eu não voltar aqui, eu já vou te desejar um Feliz Ano Novo, um ano abençoado, de uma nova história. Que o ano de 2022 seja uma nova história sua na presença do Senhor. Eu gostaria de ler alguns versículos de Gênesis 50, a partir do verso 15. A palavra do Senhor diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. E eu quero ler também, continuar lendo aqui, o verso 18, que diz assim: Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje se fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, sua palavra, Pai, é maravilhosa. Deus, eu declaro que a tua palavra é o remédio que a nossa alma precisa. A tua palavra, Pai, é a bússola que o nosso coração, que a nossa racionalidade precisa. Trata, Senhor, o nosso caráter. Revela a nós, Pai, áreas da nossa vida, do nosso caráter, que precisam ser tratados pelo Senhor, através da vida de José, através da vida dos seus irmãos. Abre o nosso entendimento, Pai, e eu peço pela mediação do Espírito Santo esta obra, porque só o teu Espírito Santo é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração, em nome de Jesus. Gente, que história! Eu acredito que todos vocês que vão me ouvir conhecem a história de José. José foi um rapaz que Deus leva ele para uma posição que ele tinha tanta autoridade que era como se ele fosse o governador do Egito. E naquela época o Egito era uma superpotência. Seria hoje como o país mais importante do mundo hoje. José, ele era o segundo homem. Porém, a autoridade, o que ele fazia, ele estava como governador do Egito. Ele tinha todo o respaldo, todo o livre trânsito, ele tinha ele podia agir em todas as áreas. Por quê? Porque Deus deu para ele capacidade, uma capacidade que veio do céu. E ele chegou nesse lugar porque ele interpretou um sonho. O sonho era um sonho revelado. E quem deu a revelação foi Deus. Então, por causa desse algo sobrenatural, desse algo de Deus que desceu do céu, dessa revelação, esse entendimento, esse conhecimento, esse Deus que revela o oculto, profundo e escondido, esse Deus que revela, que tem a capacidade de falar do futuro, porque Ele está no futuro, porque Ele é eterno. Porque Deus não é limitado em relógio, Deus ele não é limitado em tempo, Ele é. Então ele revela ele traz um sonho para o homem ímpio, para o governador do Egito, e ele dá para o seu servo José, que estava dentro da cadeia, dentro de um presídio sujo, dentro de uma masmorra, humilhado, esquecido, no ostracismo, envergonhado, como escravo,
como ter uma má fama, levando sobre ele uma fama que não era dele, porque diante da sociedade, ele era um homem que tentou coabitar com a mulher casada. Quer dizer que ele tinha uma fama que nem dele era. E muitas vezes a gente leva um estigma, uma fama que o mal colocou em nós, que as pessoas colocaram em nós. Às vezes a gente não é aquilo, mas a situação, o que parece, as pessoas chegam a conclusões erradas e nos rotulam por aquilo. Foi isso que aconteceu com José. José, para todo mundo, ele era um rapaz infiel, traidor, que tentou mexer com a mulher do patrão. Mas, na verdade, ninguém chegou em José e conversou com ele. Falou, José, conta para mim a sua história. Conta para mim o lado da sua história. Porque muitas vezes a gente ouve o que os outros ouvem falar. E nós precisamos, às vezes, chegar nas pessoas e conversar. Para escutar. Para saber qual é a verdade. E ninguém chegou para José e perguntou para ele. E ele mesmo não se defendeu. E ele ficou preso. E eu fico muito encantada com a história de José, sabe por quê? Porque a Bíblia deixa claro 3 vezes que Deus era na vida de José. Só que é engraçado, um Deus tão grande, tão poderoso, Deus único, Criador dos céus e da terra, tá com um homem que está preso, tem uma má fama, um homem que se tornou escravo, um homem que foi no emocional, morto pelos irmãos porque ele estava vivo. Mas como ele foi tirado do convívio com o pai dele, ele não podia mais usufruir de benefícios, de herança. Então, de certa forma, eles mataram José para algumas coisas que ele tinha direito. Mas sabe, na vida de homens e mulheres, Deus escolhe homens e mulheres conforme a presciência dele, conforme a vontade dele, para usar esses homens e essas mulheres como instrumento de salvação, para abençoar. E a Bíblia diz que Deus era com José na cadeia. Deus era com José nos momentos de pior vergonha, de pior abandono, de maior mentira, de engano, de injustiça feita com ele. A Bíblia diz que Deus era com José. E às vezes você pode pensar, Francislene, eu estou numa situação tão difícil, eu me sinto tão envergonhado, eu me sinto tão sozinho, eu me sinto tão desrespeitado, eu me sinto tão esquecido, eu me sinto tão injustiçado. Mas eu quero te dizer que Deus está presente. E a palavra do Senhor, ela me garante, no Salmo 107, eu quero ler um versículo que diz assim: na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que encontravam. O Salmo 107, eu quero te incentivar nessa próxima semana, você dá uma lidinha. É um salmo maravilhoso. E fala muito da fidelidade de Deus. Fala muito desse caráter de Deus, de nos assistir na nossa dor, nas nossas lágrimas, nas nossas crises, no nosso sofrimento, no nosso abandono. Esse Deus presente, que sempre está nos ouvindo e nos acudindo. E a verdade é que José se tornou aquele homem. E eu te pergunto, você alguma vez na sua vida, quando você ouviu a história de José, você pensou assim, eu sou José? Eu quero que na minha vida aconteça como José. Eu quero ser honrado, eu quero ter honra, eu quero estar acima, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter muita prosperidade. Eu quero ter uma posição de estar assim em evidência. Eu quero estar numa posição que eu estou assim acima das pessoas. Você já pensou isso? Mas eu quero te contar aqui alguns segredinhos que Deus tem ministrado ao meu coração tem uns 10 dias sobre a vida de José. E eu entendi que tudo aquilo que Deus nos dá é para que a gente venha abençoar as vidas. E na verdade, José, ele chega no momento da vida dele que ele era tão abençoado que os irmãos dele vão até ele lá no Egito.
E eles chegam lá e eles conseguem comida através da função do irmão deles. Porque se não fosse Deus ter mandado José à frente deles, eles não teriam essa comida, porque foi através da capacidade que Deus deu para José, é que José conseguiu fazer uma economia, conseguiu economizar, guardar comida para alimentar os irmãos dele. Então os irmãos dele que fizeram de tudo para matar ele, os irmãos que fizeram de tudo para matar os sonhos de Deus na vida de José, porque eu entendo nessa história que os sonhos não eram de José. Quando Deus deu aqueles sonhos revelados para José, não era sonho de José não, era sonho de Deus. E nem José entendeu e nem os irmãos dele entenderam. Então Deus coloca sonhos no nosso coração que é para que a gente seja instrumento de salvação para as vidas. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, muitas vezes, a gente está tão cego, a gente acha que tudo que Deus nos dá é para a gente sobressair aos outros, é para a gente se sentir melhor que os outros, é para a gente se colocar numa posição que é melhor que o outro, e não é. Tudo que Deus nos dá é para que a gente venha servir os outros. E José, ele entendeu isso. Então, quando ele encontra com os irmãos dele, ele reencontra, ele fala para os irmãos dele assim: meus irmãos, não fiquem tristes, não fiquem com peso de consciência, porque hoje eu entendo o que Deus tinha na minha vida. Deus queria que eu viesse para o Egito, queria que eu passasse por esse processo para que eu pudesse, através do meu serviço, criar uma estratégia para salvar as pessoas da fome no Egito e na vida de vocês. Então é por isso que eu estou aqui. Então ele entendeu que ele era servo. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que nós somos servos. E que existe só um rei. E que só existe um digno de honra e de glória. E que nós somos comissionados por esse reino, que é o reino de Deus. Que é o reino do Senhor. E José, ele fez tudo que ele podia, pelo pai dele, pelos irmãos, pelos sobrinhos, pelas esposas dos irmãos, pelo rebanho, ele fez o que ele podia, ele deu o melhor. E em nenhum momento dessa história eu vejo os irmãos dele chegar para ele e falar: meu irmão, me perdoe, porque eu tentei te matar. Me perdoe, meu irmão, porque eu tinha ódio de você, eu tinha inveja de você, eu tinha ciúme de você, eu era maledicente, eu te amaldiçoava. E eu quero te convidar depois para você meditar na história de José no capítulo 37 de Gênesis. E eu quero te dizer que você leia na linguagem da NVI. E eu desejo que o Espírito Santo fale com você. Porque José, ele era odiado pelos irmãos dele. José ele entrou numa família que tinha um pecado que se chamava preferência. E a preferência aconteceu na casa de Isaac e de Rebeca, porque Rebeca preferia Jacó e Isaac preferia Esaú. E Jacó, ele aprende esse pecado, ele aprende esse defeito de caráter, ele aprende essa carnalidade, ele leva para a família dele. E Jacó prefere José, e a Bíblia diz que Jacó, ele amava mais José, porque José era filho da velhice. E ele dá para José uma capa, que ele não deu para os outros irmãos. E os outros irmãos ficaram com ódio de José. E a Bíblia diz que eles tinham tanto ódio de José, que eles não queriam nem falar amigavelmente com José. E José não tinha culpa. Ele não tinha culpa do sonho que Deus deu para ele. Ele não tinha culpa do sonho, ele não tinha culpa da maneira que o pai dele tratava ele. Ele não tinha culpa do presente. Eu vi em José, na história dele, um menino obediente, que Jacó fala: José, vai atrás dos seus irmãos, ver como eles estão. E ele vai todo inocente. Ele vai todo inocente atrás dos irmãos. E a Bíblia diz que quando os irmãos viram José, eles falaram: nós vamos matar ele. Nós vamos matar, nós vamos arranjar uma maneira de matar José. Porque se a gente matar José, a gente mata o sonho desse sonhador. Mas eu quero me levantar nessa tarde, debaixo da autoridade do nome de Jesus, e declarar a palavra que Jó declarou.
Bem sei que tudo podes, ó Deus, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Os sonhos dos homens têm que morrer mesmo. O sonho dos homens que querem servir a Cristo tem que morrer mesmo. Mas os sonhos colocados no nosso coração por Deus, o nosso Pai, eles hão de se concretizar. Porque como Jó declarou, os planos de Deus, os propósitos de Deus não serão impedidos. E José, ele chega nesse momento da vida dele, ele fala para os irmãos dele: meus irmãos, eu não tenho mágoa de vocês, eu não tenho ódio de vocês, eu não tenho amargura, eu não me sinto vitimizado, porque eu entendi que Deus me levantou como servo, que Deus me levantou como instrumento de salvação, que toda a capacidade que Deus me deu foi para que eu pudesse salvar pessoas da fome, salvar pessoas da morte. E eu quero te dizer que Deus quer te levantar assim, no meio da sua família, que é seu marido e seus filhos, no meio dos seus parentes, na igreja que você congrega, na vizinhança que você está, nos amigos que você tem. Jesus quer que você seja um servo. Jesus quer usar os dons que Ele te deu. Ele quer usar seu coração. Ele quer usar as suas capacidades para que você seja um instrumento de salvamento, fazendo discípulos para Jesus. Não fazendo discípulo para você, fazendo discípulos para Jesus. Só que chega um momento que o Jacó morre. Jacó morre e fica só José e os irmãos. E os irmãos não acreditavam em José. Eles não davam credibilidade para José. Eles eram carnais demais. Eles pensaram: bem, até hoje o nosso pai segurou José. Então, porque tinha o nosso pai, então a ira de José foi aplacada. A vingança, o ódio, o desejo de vingança de José foi aplacado pela vida do nosso pai. Mas agora o nosso pai morreu, então José vai pôr para moer. José vai vingar de nós. Eles eram carnais. Eles não eram espirituais. Eles analisaram José, eles viram em José o que eles eram. Eles acharam que José ia vingar, porque eles eram vingativos. Mas José, ele era um homem trabalhado por Deus. José fez uma faculdade que foi um poço sem água. José fez uma faculdade que foi ser vendido como escravo pelos medianitas, sem esperança, longe do pai, longe dos seus parentes. José fez uma escola de ir para uma prisão sendo difamado injustamente. José foi para uma prisão por ser fiel. Qual o limite que você tem tido na sua vida por ser um servo de Jesus? As coisas para você estão fáceis? Porque para José, a fidelidade dele para com Deus, o desejo de não pecar contra Deus, ele foi ficar numa cadeia vários anos, esquecido, humilhado, e mal falado, e julgado. E os irmãos falam para ele, eles inventam agora, né? Eles criam a história, eles falam: olha, José, nosso pai morreu, mas antes de morrer, ele falou que é para você perdoar a gente, que é para você não pagar o mal que a gente fez para você com mal. Não sabiam eles que José já tinha perdoado, que José não era amargurado, que José era um homem curado, que José era servo. E Deus quer fazer de nós servos. Então, eu não sei qual processo que você está passando. José se tornou um grande homem, que eu e você gostaríamos de nos tornar. Mas a gente quer ser esse homem abençoado, para abençoar as pessoas, para servir as pessoas que tentaram matar nosso sonho, as pessoas que nos roubaram aquilo que a gente queria, as pessoas que aparentemente impediram, tiraram de nós algo que nunca mais ia voltar, porque tiraram de José a convivência com o pai dele. Tiraram de José a herança, o direito de herança que era dele. Tiraram de José vários anos, que não ia voltar mais, de convívio com o pai dele. Mas só que Deus sabia que para usar José
como instrumento de salvação, Deus tinha que arrancar José daquele lugar. Porque se José não fosse arrancado daquele lugar, os irmãos dele iam acabar matando ele. Ele ia acabar sendo morto para os irmãos. E naquele ambiente, ele não iria ser um instrumento, o instrumento que Deus queria. Então eu vim aqui para só conversar dessa história. Eu sei que tem muitos pregadores que pregam essa palavra, que conversam sobre essa palavra, mas Deus nos quer levar para esse nível. O dia que Deus te levantar no ministério, o dia que Deus te levantar como um líder responsável numa prosperidade, que você usa isso que Deus te deu para você abençoar quem te amaldiçoou, para você dar comida para quem te privou de pão, para você ser salvação para quem quis sua morte, para você ser instrumento de renovo de sonhos, de perspectiva para quem tentou matar seus sonhos. E eu vejo na história de José, Jesus. Eu consigo enxergar em Gênesis, na história de José, traços da personalidade de Jesus. Jesus esvaziou da glória dele. Jesus saiu do convívio do pai dele. Jesus desceu nos lugares mais sujos. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu até nas regiões de sombra da morte quando ele morreu. Ele pregou até para os espíritos em prisão. Jesus, ele veio se sujar aqui, né? Conviver conosco, humanos. Deixou o Pai para nos salvar. E essa salvação foi no limite. Ele deu tudo, ele deu sangue, ele deu a vida, ele amou, ele se entregou. E Jesus quer que a gente entregue. Então, está passando a hora de nós, como servos do Senhor, a gente descer e a gente se vestir do orgulho. Quando nós somos orgulhosos, como diz lá Gênesis 41:34, o Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas ele é rei. Quando a gente é orgulhoso, quando a gente olha para as pessoas com desprezo, com orgulho, sendo seletivo, nós estamos parecendo o inimigo de Deus, Leviatã, o orgulhoso, o orgulho. E o orgulho é inimigo do povo de Deus. Nós não podemos ser orgulhosos. Nós precisamos deixar o Senhor nos tratar. E José foi tratado num poço. José foi tratado numa caravana de midianitas no deserto. José foi tratado na casa de Potifar, provado se ele era fiel. Ele foi tratado naquela prisão. Mas no momento certo, ele foi aprovado na faculdade, na pós-graduação, no doutorado, no pós-doutorado, e ele é elevado para ser instrumento de salvação na vida daqueles que intentaram o mal contra ele. E ele tinha aquele coração para dizer: Deus, eu entendo. Deus, eu entendo. Deus, eu entendo que foi para o livramento dos meus que o Senhor permitiu que eu passasse por isso. Então eu desejo que o Espírito Santo abra seu entendimento para que você comece a enxergar numa nova dimensão e pare de se vitimizar. E que a gente possa perceber traços de Jesus, traços de Cristo na vida de José. Jesus, com a morte dele, com a vergonha dele, com o opróbrio dele, ele atraiu muitos para o Pai. E Deus quer usar a nossa vida, matar os nossos sonhos. Os sonhos da Francis Lane têm que morrer mesmo, para que os sonhos de Deus venham se cumprir na minha vida, para que um dia eu possa dizer também: hoje eu entendo que foi para livramento de pessoas, livramento do meu esposo, livramento dos meus filhos, livramento de amigos, de colegas, de irmãos, que Deus me levou adiante de vós. Só entende quem sofre, quem sofre. Só entende quem perdeu, quem perdeu. E Deus permite que a gente passe os processos para que a gente possa experimentar
E José, ele entendeu. E a Bíblia diz que quando os irmãos dele falaram para ele, ó José, trata a gente bem, não vinga não, José chorou. Nesse texto eu vejo só José chorando, eu não vejo os irmãos dele se retratando, falando, meu irmão, me perdoa, eles não falaram. Mas eu vejo José chorando, porque ele é um homem quebrantado, ele era um servo, e Deus quer nos levar para esse nível. Deus quer nos levar para esse nível de humildade, de entrega, de renúncia, de amor. Amor, esse amor que se entrega por aqueles que não amam, por aqueles que amaldiçoam, por aqueles que te roubam. Jesus quer que a gente ame. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Deus derrama sobre nós amor. Derrama sobre nós amor. Derrama sobre nós, Pai, essa prosperidade que José tinha de servir aqueles que negaram para ele, de amar aqueles que o odiavam, de salvar aqueles que desejaram a sua morte, de devolver sonho e vida para aqueles que quiseram matar os sonhos que o Senhor colocou no coração dele. Levanta José, Pai, nesse tempo, e que eles possam alcançar o lugar, alcançar o tempo para ser instrumento de salvação e instrumento que venha atrair outras vidas para ti. Pai, eu entrego esta palavra no teu altar e eu adoro o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.